Alô, galera! Salve, salve! Estamos chegando por aqui com um vídeo novo no canal do Surf 360 e é o seguinte, hein? Hoje eu vou fazer diferente, acho que vocês já perceberam que as cordas vocais aqui do apresentador não estão hoje na melhor forma possível, então rapidinho já vou pedir o seu like por aqui para que você se inscreva também no nosso canal, deixe a sua curtida no nosso vídeo, pode compartilhar também o conteúdo com toda a galera. A gente está marcando presença por aqui mais uma vez, hoje para falar dessa etapa decisiva de Tiahupo, fechando a temporada regular, definindo os 5 homens e as 5 mulheres que estão classificados ao WSL Finals de 2025, e até por isso é o seguinte, o show hoje é todo dele, ele já está na área, imagem na tela. É o seguinte, Thiago Blum, você vai dar o show aqui nas análises do Surf 360, mas em Tiahupo, no Tahiti, tivemos o show australiano e chegaram 2 caras aí no Finals que prometem também dar muito trabalho para os brasileiros, Iago Dora e o Ítalo Ferreira, que são os nossos 2 classificados. Tudo bem, Blum? Grande abraço. Fala, Mal, pessoal ligado aqui no canal. Pois é, muita coisa importante acontecendo, era a última etapa da temporada, e de cara eu quero lembrar do último vídeo que nós gravamos, que foi a prévia de Tiahupo, dizendo que não acertei os meus 5 finalistas do masculino para o Finals o WSL Finals de Fiji, porque eu acreditei que o Kanoa Igarashi não fosse dar para trás do jeito que ele deu, né? Não foi bem, acreditava que o Kanoa fosse se classificar, tinha apostado, claro, Iago já estava garantido, o Jordi também tinha apostado em Kanoa, Ítalo Ferreira, que confirmou, e aí a última vaga, aí sim eu acertei que o Ethan Ewing não iria para as finais, iria ou Jack ou Griffin Colapinto, acabaram os 2 se classificando. Então teremos 2 brasileiros, Ítalo e Iago, o George Smith, sul-africano, e um americano e um australiano. Então tá bem dividido aí esse Finals. Mas o foco aqui desse vídeo, né, Mal, é a etapa de Tiahupo, que foi uma etapa curta ou longa. Longa porque teve muita espera, mas curta porque foram 3 dias de competição só. O primeiro dia com os homens, né, baterias de Opening Round e Elimination Round. O segundo dia só com as mulheres, e aí praticamente o campeonato todo parou na semifinal, só ficou a final para o último dia. E o Finals Day com 8ª, 4ª, semi e final do masculino, e a decisão também do feminino, num dia muito bom, que começou um pouco devagar, e o mar mais para o final do dia foi ficando muito bom, do jeito que a gente gosta de ver, muito emocionante, com vitórias australianas, né, Mal? O Jack Robinson, que coisa, hein, cara? Vamos falar bastante do Jack nesse vídeo. Que cara, que osso duro de roer, o cara é muito brabo mesmo. No masculino, vencendo o Griffin Colapinto na final, e no feminino, também uma disputa entre Austrália e San Clemente, Austrália e Estados Unidos, com a Molly Picklum mostrando um surf da mais alta categoria, do mais alto nível. O mar foi ficando cada vez mais difícil, e ela foi mostrando durante o campeonato do que ela é capaz, sendo campeã na decisão contra a Kathleen Simmers, que apesar de muito jovem as duas, já existe uma grande rivalidade entre as duas. Dessa vez a Molly ganhou, e ganhou né? Passou o carro, como a gente diz, surfando demais. Então, festa australiana no Tahiti. Para o Brasil, chegamos com 3 representantes no Finals Day, né? No masculino, todos, nas 8ª de final. João Chumbinho sendo eliminado pelo Griffin Colapinto, já vou falar dessa bateria. O Iago Dora, depois que confirmou, muito importante confirmar a primeira colocação na temporada regular, com a eliminação do George Smith, o Iago se garantindo com a lycra amarela no Finals. Eu achei que ele entrou um pouco mais com o pé, né, sem acelerar muito, mais tranquilo. Acabou dando uma vaciladazinha ali, uma descuidada na bateria contra o Mirimana Braille, foi eliminado também nas 8ª. E o Ítalo foi o melhor brasileiro, chegou às 4ª de final, mas também parou antes das decisões. Não, rapidinho, né, Blum? Porque você falava sobre o Iago, ficou até a dúvida de como ali ele poderia ter exercido a prioridade dele, né, no finalzinho da bateria para segurar uma vantagem. O Mirimana consegue ali justamente uma onda que possibilita essa virada no placar, e até levantou, assim, de uma certa maneira o questionamento para nós que assistíamos, né, se era algo
pô, eu já tenho aqui. Obviamente que você não vai abrir mão de seguir na luta pelo título de uma etapa tão importante como é a Tiahupo. Mas se talvez já nessas atenções divididas o Iago já não fez um pensamento de, cara, é melhor eu já começar a pensar no futuro. Tudo bem que tem quase um mês ainda para o Finals em feed, mas a gente ficou até na dúvida ali quando a gente assistia também se até a tomada de decisão dele não poderia ter sido outra, né? E se realmente passou pela cabeça dele se preservar, principalmente fisicamente, porque é um lugar perigoso para se machucar, tá tudo bem, tá tudo certo, Sim. e realmente o foco principal é feed. E vale lembrar, o Iago chegando em primeiro, ele precisa ganhar a primeira bateria da final, ou seja, ele precisa de 2 ondas boas. Precisa surfar mais 2 ondas boas só para ser campeão mundial. Então, o Iago vai permanecer lá, vai ficar de Tiahupo, vai direto para feed, preparação total. A janela abre no final do mês de agosto e vai até o começo do mês de setembro. Então, tudo certo. O Iago realmente, se preservou, está bem, correta a atitude dele. Em relação. Tivemos um pouco de tudo nessa etapa, né, Mal? Altas ondas, como eu disse, grandes performances, baterias sendo decididas no fim, baterias muito apertadas e, claro, tivemos um pouquinho de polêmica também, porque ninguém é de ferro, tem que ter polêmica. A principal bronca veio do João Chumbinho, né? Numa bateria de oitavas de final contra o Griffin, que foi uma bateria apertadíssima. Eu, sinceramente, a minha torcida me faz acreditar que o João ganhou, mas eu não sou a pessoa mais adequada para julgar. Mas houve uma reclamação do João, falando, pô, terminar o ano desse jeito não é legal. Uma diferença final de 6 centésimos, 0,06. Mas houve outras baterias polêmicas e todas envolvendo candidatos ao título. Pode falar. Rapidinho, Blom, acho que a dúvida nessa bateria do João foi o 7,30 que ele recebeu, né? Porque o João teve um 7,67 e esse 7,30 que entraram no somatório. O Griffin um 7,77 e outro 7,23. O que para mim ficou defasado nessa bateria, e olhando a comparação dessas 4 ondas dos dois, foi esse 7,30 que o João recebeu, né? Sem dúvida, sem dúvida. É muito. Uma coisinha aqui, um drop um pouquinho mais crítico, uma onda um pouco mais profunda, um tamanho de onda. Realmente fica essa ideia de que realmente o João ganhou a bateria. Mas houve outras baterias, todas envolvendo atletas que estavam disputando vaga para o Finals, o que me sugere levemente a questão de que, se não houve uma tendência, houve pelo menos um jeito de manter a chama acesa, a chama da competição das vagas até a última bateria, né? Uhum. Quando o Ítalo se classifica, ficam Iago, George e Ítalo garantidos, ficou-se ali 2 vagas para 3 caras, Ethan Ewing, Griffin Colapinto e o Jack Robinson. O Jack precisava ganhar a etapa, então seria interessante manter o Jack até mais para frente. Na minha opinião, o Jack deveria ter sido eliminado nas oitavas de final contra o Marco Mignon. É uma das 4 baterias que eu selecionei como polêmica. Uma do João com o Griffin, essa do Marco Mignon, que para mim vira a bateria na última onda contra o Jack e eliminaria o Jack nas oitavas de final. Aí depois tem uma bateria do Caule Vast contra o Crosby Colapinto, de quartas de final, que também ficou bem parelha, e, né, até o Jeremy Flores, que é o francês de maior nome no circuito mundial em todos os tempos e tem acompanhado os atletas franceses, e o Caule Vast representa a França também, campeão olímpico com a bandeira da França, se queixou, né, falando que essas 2 baterias, tanto do Marco Mignon quanto a do Caule Vast, ele não entendeu o julgamento, e para mim foi bem estranho também. E a última delas, do Mirimana Braille contra o Griffin Colapinto na semifinal, que o Griffin ganhou por 0,06. O do João com o Griffin, só corrigindo, 0,03. E essa do Mirimana com o Griffin, 0,06. E aí ficou essa questão, né? Deixou a chama acesa da dúvida, quem vai se classificar, quem não vai, até a última bateria. Porque primeiro o Griffin elimina o Ethan Ewing e se garante, mas o Ethan Ewing tinha chance de ser finalista, de estar entre os 5 melhores do ranking final, se o Jack Robinson não vencesse a etapa, né? Se o Griffin fosse campeão, e acabou o Jack sendo campeão, e aí uma bateria incrível no final, o Jack surfando muito bem as últimas baterias dele, e, aliás, todo o dia, né? Todo o Finals Day, para mim foi o melhor surfista do dia, apesar de, na minha opinião, ter perdido para o Marco Mignon. E pela segunda vez o Jack faz isso, né? Em 2023,
numa decisão com o Gabriel Medina. Os dois chegaram na última bateria de Tiahupo. Nesse ano de 23, Tiahupo era a última etapa. Quem vencesse o campeonato iria para o Finals. O Jack vence o Gabriel e tira o Gabriel do Finals e vai para o Finals. E o Jack, que já vinha numa medalha de prata, também vencendo o Gabriel Medina numa semifinal, aquela semifinal histórica lá de Tiahupo, onde faltaram ondas. Então o Jack, nos últimos 3 anos, ganhou Tiahupo no CT, foi para a final olímpica, perdeu para o Caolivasti, e agora vencendo pela segunda vez em Tiahupo. Quer dizer, um cara com uma capacidade de surfar esse tipo de onda incrível. E vale lembrar, o Jack chega a ser o 4º Finals seguido, né? Das 5 edições do Finals, 4, o Jack só não foi para 21, que o representante australiano foi o Morgan Sibrit. Então, ele se iguala ao Ítalo. O Ítalo e o Jack são os únicos caras que têm 4 participações, que vão fazer pela 4ª vez a participação no Finals. Lembrando que o Felipe ficou um ano fora, tem 3 participações, o Gabriel ficou um ano fora, só participou uma vez, o Ethan Ewing também já esteve por lá, e o George Smith, né? A gente, no começo do ano, se pegar os 8 melhores do ranking final, a gente não tem surpresa nenhuma, a não ser o George. Ninguém colocava o George depois de tanto tempo, apesar da capacidade que ele tem, do surf que ele tem, da categoria, da capacidade de vencer. Ninguém esperava que o George fosse vencer 2 etapas numa mesma temporada, fosse chegar no Finals. Não era uma aposta minha, pelo menos, acho que de muita gente. Mas os outros 7 que terminaram o ranking junto com o George, Griffin, Jack, Ethan, Ítalo, Iago, Felipe, né, e o Kanoa Igarashi, são caras que a gente coloca entre ali no top 10 mesmo. Se tivesse o Gabriel Medina, a gente colocaria também como um dos favoritos, e o John também. Acho que são esses 10 caras que a gente vai ver ainda por algum tempo brigando, desde, claro, que o John volte, o Gabriel vai voltar. São esses caras que estão liderando o circuito há muito tempo. Então, não houve uma surpresa tão grande, apesar de ter tido várias variações, né, muitas variáveis nos campeões. Tivemos, de novo, o Byron Mamiya ganhou etapa, o Cole Hauschman ganhou etapa, né? Então, e é isso, abrindo um parênteses em relação a caras que a gente tem que ficar de olho a partir do ano que vem. O Cole e o Crosby são 2 caras muito fortes, chegaram para ficar no Tour. O Cole já tem 2 vitórias em 2 anos, né? Venceu esse ano no Rio de Janeiro, já tinha vencido ano passado em Bells. E o Crosby, que começou esse ano machucado, perdeu as primeiras etapas e deu uma arrancada incrível até o final. Realmente são 2 caras para a gente passar a colocar aí como candidatos, talvez não ao título, mas a top 5, top 8. O Cole terminou esse ano em 10º. Muito interessante a participação desses caras. E também Marco Mignot e Alan Cleland, que disputaram o prêmio de Rookie, né, estreante do ano. O Marco Mignot ficou com esse título, com essa premiação. O Marco, um cara melhor em onda mais de linha e de aéreo, com um repertório muito interessante. Já estou até, desculpa, mal, saindo um pouco de Tiahupo para fazer uma análise da temporada. E o Alan Cleland é um cara de ondas pesadas, um cara acostumado, um mexicano acostumado com ondas pesadas lá do seu país e acostumado a viajar o mundo. Mostrou também, principalmente em Pipeline e em Tiahupo, que tem muita condição. São 2 caras, então são 4 caras fora desses tradicionais que a gente coloca como para a gente abrir o olho e ficar ligado, que são caras para um bom tempo de tour aí. Tinha esquecido do Conor O'Leary, também entrou como primeira vitória dele na carreira no CT. Então teve muitas alternâncias, mas acabou que no final os mais regulares, os melhores classificados, são os caras que a gente pensava. E vamos ver agora o que vai acontecer no Finals, torcendo, claro, para que venha mais um título para o Brasil. Bom, é isso. A gente até ficou com a expectativa num determinado momento, né, que o Ítalo avançando também pudesse até terminar essa temporada regular com a 2ª colocação, e aí teríamos, né, um cenário maravilhoso para o Brasil, que seria de Iago na liderança e o Ítalo com o 2º lugar do ranking, mas o Potiguar acaba caindo já na sequência e não consegue na pontuação ultrapassar o Jory Smith. E mais do que isso, né, sai dessa 3ª colocação, depois com os resultados do Griffin e do Jack Robinson, entre 4º e 5º lugares não muda tanta coisa, ele cai para a 5ª posição, então vai ter que fazer toda aquela caminhada, né, remar desde o início mais uma vez, dentro de um único dia de competição em Finals, numa condição diferente de feed, né, agora levando em consideração com o que era também em Trestles nas últimas temporadas, vai ser um desafio também
para o Ítalo Ferreira. E aí, Blon, em breve aqui no canal do Surf 360, a gente vai fazer um vídeo também para destrinchar um pouco mais, né, no que a gente pode esperar bateria a bateria, né, disputa a disputa desse Finals em feed, mas tivemos só essas duas mudanças na última etapa, né, a saída do Cano e do Ethan para a entrada do Griffin e do Jack. Olhando especificamente para a condição de feed e para tudo que esses dois caras podem apresentar ali, eu acho que no saldo foi pior para os brasileiros, né? Acho que não vai ter muita dúvida em relação a isso, essa troca dentro do top 5. É verdade. Vou fazer um pequeno teaser, então, como a gente vai fazer um vídeo mais aprofundado mais para frente, mais perto ali do Finals, tem uma questão muito importante que eu acho que vai pesar a favor dos brasileiros. São os únicos goofs, né? Lembrando que Cloud Break é uma onda pesada, é uma onda grande para a esquerda, né? É uma onda de tubo, sim, mas não é uma onda de tubo como o Tiahupo, que é aquele negócio, tubou, saiu, quem fizer o melhor tubo ganha, né? É uma onda que permite muita manobra, muita rasgada, muito carve, até aéreo, dependendo da condição. Então, isso favorece o fato do Iago e do Ítalo serem goofs e terem essas armas além de alguns outros caras. O Jack, para uma onda tubular, é um cara incrível. Eu colocaria aí nesse nível. E o Griffin, cara, é o atual campeão de feed, né? Vale lembrar que feed, por ser uma onda aberta, oceânica e com várias condições, pode acontecer. O Finals é um dia só, então não dá para escolher. Eles vão escolher o melhor dia, mas não dá para aquela coisa de parar o campeonato e recuperar mais na frente para fazer em condições ideais, né? A gente lembra que ano passado o campeonato estava indo muito para o Gabriel Medina estava sendo o melhor disparado no primeiro momento do campeonato, quando as ondas estavam perfeitas, tubulares e longas para a esquerda, mas quando o Gabriel enfrentou o Griffin, o mar já estava meio deteriorado, meio com mais vento e tudo mais, e o Griffin que ganhou, né? Então, pode ter que ter essa nuance também de o mar ficar variado, né? Um dia inteiro, como vai ser feito só num dia, o Finals é num dia só, pode ter essas variáveis dentro da própria competição, dentro do dia das finais. E eu acho, colocando dentro do que eu venho pensando durante toda a temporada, eu acho que o cara, apesar de ser o segundo do ranking, é o cara que tem menos chance de chegar ao título, que eu apostaria menos, é o Jordan Smith, né? O Ítalo vai ter uma escalada como aconteceu ano passado, que ele saiu derrubando todo mundo e só perdeu para o John nas finais. Eu acho que se o Ítalo passar por Jack e por Griffin, né? Porque ele tem que pegar o Jack e depois o Griffin, aí ele atropela o Jordan e vai para a final com o Iago. Eu acho isso. Eu acho que quem não coloca o Jordan na final, né? Eu acho que quem enfrentar o Jordan desses três vai tirar o Jordan do caminho. E eu aposto muito no Ítalo por essas características que eu disse. Se o mar tiver nas condições que a gente conhece de Cloud Break, 6 a 8 pés, tubular, abrindo bastante para dar espaço para manobra, o Ítalo com o repertório que ele tem e o Iago a mesma coisa, dá para apostar e dá para acreditar muito no título brasileiro, mais uma vez. Que seja uma caminhada como a do Ítalo, por exemplo, na temporada passada, né, que ele sai varrendo todo mundo, infelizmente depois ali numa decisão tanto quanto polêmica também contra o John Florence. Para mim, o Ítalo Ferreira campeão mundial de 2024, mas esse é um outro assunto, já águas passadas por aqui. E eu não sou um Woodsman de ninguém, né, meu caro Thiago Blum, mas só para a gente tem visto muita gente colocando assim nas manchetes e tudo mais. Iago Dora tá uma vitória do título mundial, né? Não é bem assim. Ele está a uma vitória do título mundial. Se ele vencer a primeira, já bateria dessa grande decisão. Supondo que o Iago seja derrotado nessa primeira bateria, aí ele precisa vencer as outras duas, só para a gente deixar tudo isso muito claro, né? Então ele está a uma vitória, desde que já seja logo de cara quando ele entrar na água nessa super decisão do WSL Finals em feed, com janela ali entre 27 de agosto e 4 de setembro. Em breve, como eu disse, tem vídeo novo aqui no Surf 360, destrinchando tudo isso. Blum, chave feminina, né? Já sabíamos há alguns dias também esse top 5 do Finals, nenhuma novidade, principalmente ali nas primeiras mudanças, e acho que no top 5 de maneira geral, né? Molly Picklum, Caitlin Simmons, Gabriela Bryan, Caroline Marks e a Perilu Sakura Johnson, mas aí aspas, né? Especiais para Molly Picklum, que fez 5 decisões entre as 11 etapas dessa temporada regular.
2 títulos conquistados no Rio de Janeiro e agora em Tahiti, mais uma vez, ela levou a melhor numa decisão contra a Caitlin Simmers. A performance da Molly o ano inteiro foi impressionante, com o mar grande pesado mais ainda. O que a gente viu em Tiahupo foi um desfile de categoria, de classe, de coragem, de técnica, né? A Molly fecha a temporada com mais de 71 mil pontos. Como você falou, ela disputou 5 finais, foram 2 títulos, 3 vice-campeonatos, 2 terceiros lugares, 2 semifinais e 2 quintos lugares, quartas de final. Quer dizer, ela foi bem o campeonato inteiro. É a garota que chega melhor para esse campeonato em Fiji, ainda mais que o mar lá também é forte, power, surf. E realmente ela tratou a Caitlin Simmers nessa final em Tiahupo como se fosse uma veterana contra uma criança, porque realmente foi um atropelo, surfando as melhores ondas, e a Caitlin com muita capacidade também, né? Chegar numa final em Tiahupo e se jogar nessas ondas, o momento do mar, quando teve a única bateria feminina do Finals Day, a decisão no feminino, o mar realmente estava muito clássico, mas a Molly impressiona muito pelo arrojo, por se jogar, né, pelo go for it, para todo tipo de onda, e principalmente na onda de consequência. E aí é Fiji, né, cara? E Fiji quem se dá mais, quem se doa mais, que tem mais armas, como a gente falou do masculino, acho que a Molly tem todas as armas. Eu acho que a competição vai ser bem equilibrada. E como eu disse em relação a Ítalo e Iago sobre ser goofy, a única goofy que chega é a Caroline Marx. As outras todas são regulares. Talvez a Caroline leve um pouquinho de vantagem em cima disso. Das 5, aliás, é a mais experiente, apesar de ser muito jovem, já tem um título mundial, já está mais tempo no Tour. Gabriela Bryan fez um Tour absurdo, né? A gente não colocava a Gabriela tão na frente para entrar nessa briga. Beryl Sakura Johnson mereceu muito, entrou com o 5º lugar, vai enfrentar a Caroline. Quem passar pega a Caitlin, quem passar pega a Gabriela, e aí a decisão com a Molly. E realmente nesse momento eu apostaria ou em Molly ou em Gabriela mesmo, primeiro contra a segunda aí, porque as duas estão numa fase incrível, incrível mesmo. A Gabriela é um pouquinho melhor de frontside, mas é um surf muito power. Só que a Caitlin também, difícil falar, apostar, porque é um prodígio, uma menina, é um fenômeno, né? Então, vai ser muito legal de ver essas meninas em Fiji. Já tiveram lá ano passado como temporada regular e a vitória foi da Caitlin. Vamos ver, mas realmente Erin Brooks, o ano passado, né? Fiji, ano passado, foi a vitória da Erin Brooks, né? Desculpa, a Erin Brooks ganhou, acho que, se não me engano, com a final com a Caitlin, Isso. né? Foi a Erin Brooks que veio por fora, é verdade, como convidada, bem lembrado, bem corrigido. Então, é um equilíbrio muito grande e vai ser legal ver essas meninas mais uma vez em ondas pesadas, e dessa vez com onda também de linha, né? E vale lembrar, a Molly fez a maior nota de todo o campeonato, juntando homens e mulheres. Foi a melhor onda de Tiahupo, foi um 977. A melhor nota do masculino foi de Jack Robinson e George Smith, os dois tiraram 9,5. Então, realmente, a Molly fez uma temporada incrível. Aquele negócio que a gente fala, o Finals pode alterar? Pode. Mas ainda bem que a partir do ano que vem, quem terminar a temporada como campeão vai ser campeão, porque eu acho que é o que é mais justo. Uhum. E realmente o que ela fez foi digno de um título mundial, mais uma vez para a Austrália. Bom, como você é um grande amigo, viu, Thiago Blum? E além disso, é meu chefe também, eu vou te dar o caminho das pedras, tá bom? Caroline Marks vai varrer todo mundo nesse WSL Finals do feminino e será campeão mundial mais uma vez. Mas a gente vai destrinchar tudo isso também no nosso próximo vídeo, já falando do Finals na competição masculina, também na competição feminina. Amigos ligados aqui no YouTube do Surf 360, peço desculpas pela voz, certamente no próximo vídeo, já numa condição mais ideal também. A gente volta em breve. Fechado, Thiago Blum? Beleza. Ficar de olho nessa reta final aí. Tentar falar com os nossos atletas, né? O pessoal tá tentando se mexer. A gente já tá tentando se mexer para conseguir falar com o Iago e com o Ítalo, principalmente, a respeito dessas finais. Vamos ver se a gente consegue antes. Se não, com toda certeza, depois a gente vai bater um papo com essa galera, que realmente foi mais um ano muito interessante, muito legal para o Brasil. E ano que vem, se Deus quiser,
melhor ainda, porque Gabriel volta, o Felipe mais no hip ainda, já no embalo, e com esse campeonato de pontos corridos que a gente quer ver de novo, que vai ser muito legal. É isso, tem Challenger Series ainda, tem Circuito Banco do Brasil, tem muita coisa para a gente acompanhar por aqui também nessa reta final de 2020. E já o Finals. E já o Finals. Anotem na agenda aí de 27 de agosto a 4 de setembro. Em breve a gente está de volta por aqui para fazer uma prévia completíssima aí do que esperar também nessa decisão lá em Fiji. Aloha, galera, valeu!